Você que está em casa e que está chegando agora aí no YouTube, bom dia, que Deus possa abençoar a sua vida. Enquanto eu dou uma ajustadinha aqui, você tem tempo aí de compartilhar o nosso vídeo e mandar para alguém que esteja necessitando de uma oração de cura divina essa manhã. Alguém que está enfermo, alguém que está com problema, alguém que está com dificuldade, seja ela qual for, Deus pode fazer um milagre essa manhã na vida dela, em nome de Jesus. Eu quero ler aqui com você, João, no capítulo 5 e no verso de número 1. No verso de número 1. Eu vou ler, depois nós oramos, e aí nós vamos meditar um pouquinho aqui na palavra do Senhor. Amém? Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia e em certo tempo ao tanque agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali um homem havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo que ele está deitado, sabendo que havia nesse estado há muito tempo, disse-lhes: queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho um homem algum que quando a água é agitada me coloca no tanque. Mas quando eu vou descer, vem outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então, os judeus, disseram: aquele que tem sido curado é sábado, não te é lícito levar a cama. E respondeu-lhes: aquele que me curou me disse: toma tua cama e anda. Perguntaram, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver uma grande multidão. Depois, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais. Isso aqui é muito importante, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou Jesus, que Jesus era o que curava. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Você que está em casa também. Pai querido e amado, eu creio que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Senhor, e nós cremos no poder sobrenatural das tuas mãos. Que quando as tuas mãos estendidas realizam curas, sinais e prodígios e milagres. E hoje de manhã nós estamos aqui nesse lugar de milagre, Betesda, o lugar onde a graça do Senhor se manifesta. E nós queremos confessar que nós cremos em Ti, que o Senhor é ontem, hoje, o Senhor é eternamente. Que nós estamos na expectativa de que tudo que nós estamos precisando vai acontecer em Teu nome. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, recebemos a Tua palavra pela fé, e pela fé nós receberemos a unção da cura divina, e nós daremos honra, glória, louvor, onde quer que nós venhamos a ir ou se conectar com alguém. Nós seremos testemunhas do Teu poder, da glória do Teu nome e daquilo que o Senhor representa na nossa vida. Recebemos a Tua palavra em nome do Senhor Jesus.
Amém, Senhor. Eu gostaria hoje de manhã de ser um pouco mais objetivo, que eu gostaria de gastar um tempo também na oração. O milagre, o sinal, o prodígio, é uma ação sobrenatural para que no nosso coração haja uma abertura de fé. Em Mateus, no capítulo 5, diz que Jesus curava os enfermos, os doentes, os atormentados. Lógico que naquele tempo a psicologia ainda não era desenvolvida, mas naquele tempo existiam os atormentados de espírito. E hoje, no nosso tempo, nós temos os atormentados de espírito, uma abertura de fé no seu coração. E nós venhamos a crer, né? E receber mais do que nós viemos buscar. Muitas pessoas que se encontravam com o Senhor Jesus na Galileia, além da cura física, recebia algo mais. Jesus falava assim: a tua fé te salvou. Vais e não peques mais. De repente, às vezes nós viemos diante de Deus receber a cura do nosso corpo. Mas nós precisamos muito mais do que a cura do nosso corpo, porque às vezes, essa semana no meu devocional estava falando, quando nós pensamos em cura, e aqui quando eu falo em cura, estou falando de tudo, estou falando de corpo, alma e espírito. Existem pessoas que estão enfermas espiritualmente, por causa de uma culpa, por causa de uma falta de perdão. Existem pessoas enfermas na alma, gente que não consegue se controlar. Existem pessoas doentes na psique, gente que não tem consciência da sua própria realidade. Ela não consegue se enxergar, ela não consegue. É assim que acontece. E aí nós vamos diante de Deus e nós falamos assim, e geralmente às vezes nós temos orações assim: Senhor, toma esse remédio ou não toma esse remédio? Senhor, vou no médico ou não vou no médico? Senhor, faça essa cirurgia ou não faça essa cirurgia? Quando nós devíamos orar: Senhor, que tipo de abertura que eu dei para que essa enfermidade chegasse na minha vida? O que é que eu fiz para que isso acontecesse, ou o que eu deixei de fazer? Porque a nossa maneira de viver, Provérbios, ele fala assim: assim como a sua alma é, assim você será. A pele é o contorno da alma. Nós sabemos que existem muitas manifestações físicas que nós temos, que ela não é a manifestação, ela é a consequência de uma doença maior que nós estamos na alma. E aí a gente encontra mais do que a gente precisa, a gente encontra a salvação para a nossa alma. Às vezes nós viemos aqui com um problema, eu estou com um problema físico, mas por trás daquele problema físico, há um problema na minha alma muito mais profundo, um perdão, uma palavra, uma maldição, uma palavra que foi deflagrada lá no passado, que eu não sei qual foi. E Jesus, de uma forma extraordinária, além da cura física, Ele faz na nossa vida uma cura muito mais profunda. Por quê? Porque por mais que nós venhamos a ser curados, um dia eu e você nós vamos ter que enfrentar o quê? O tribunal de Deus. Viva eu 40, 50, 80, 90, não sei, ou seja, um dia desses eu vou ter que comparecer diante do tribunal de Cristo, e o milagre, o sinal, o prodígio que eu recebi na minha vida, não terá efeito nenhum. Não terá. Porque o que me coloca diante de Deus é o quê? É a minha salvação, é a minha comunhão com Deus. Esse texto que nós lemos aqui é uma coisa muito interessante. O texto aqui diz que havia uma festa entre os judeus, e diz que Jesus subiu para Jerusalém, e diz ali que havia a porta das ovelhas e um tanque que tem um nome muito interessante, que dá o nome de uma rede de hospitais em todos os cantos do nosso país: Santa Casa de Misericórdia. Toda cidade tem uma Santa Casa de Misericórdia, a maioria.
Porque Betesda significa isso. Betesda significa local onde a misericórdia de Deus se manifesta. Palavra Betesda. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje de manhã. Quais são as consequências de Deus nos curar? E por que alguns Ele cura, outros não? E se Ele vai nos curar, Ele vai nos curar para quê? A Bíblia nos diz aqui que naquele lugar havia uma lista imensa de enfermos, né? E a Bíblia qualifica, havia doenças generalizadas, porque às vezes a pessoa está doente e não sabe o que é a doença, não é assim, doutora? Temos uma doutora hoje de manhã aqui, me apresentou seu irmão, né, Samir, conversamos essa semana. Tem gente que está doente, por isso que tem um médico. Ai, doutor, o que você tem? Não sei. Não é assim que chega? De vez em quando a gente chega diante de Deus e fala assim, ai Senhor, não sei o que está acontecendo comigo. Às vezes chega diante do pastor, pastor, ora aí, o que está acontecendo? Não sei. Está doente. Mas a patologia não foi identificada ainda, mas a Bíblia diz assim, doença generalizada. Ele fala cegos, é uma patologia de vista, coxos, anomalias de pernas, e havia paralíticos dos mais variados possíveis. Não havia só um homem à beira do tanque, havia dúzias e dúzias de enfermos, mas no homem à beira do tanque, ele é interessante, ele é peculiar, porque o texto tem o cuidado de dizer que ele tem a qualidade da perseverança. Perseverança, porque ele está ali há 38 anos. 38 anos, ele ia no culto de cura divina. É uma longa espera, é um longo tempo, é muita fé. Muitas pessoas desistem com 38 horas, não é assim? Outras desistem com 38 minutos, esse homem já 38 anos. Segunda coisa interessante que nós aprendemos, é que ele não conversa com Jesus. É Jesus que conversa com ele. A palavra de Deus diz que Jesus chegou naquele lugar e vendo-o deitado, abre o diálogo com ele com uma pergunta, queres ser curado? Olha o texto, verso de número 6. Vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. E diz assim que ele estava ali, essa é a capacidade de Deus, de uma coisa que nós cremos e que nós temos que crer, que é a soberania de Deus. Deus, Ele sabe de tudo. Pastor Júlio falou isso aqui hoje no louvor. Deus, Ele conhece tudo. Pastor, o que significa, irmão? Significa que isso pode ser muito pavorante, né? Porque o salmista Davi, ele fala assim, para onde me ausentarei da tua presença? Se eu colocar a minha cama no mais profundo mar, ali o Senhor está. E se eu ir para os raios de sol, nas mais distantes, ali o Senhor está também. Você já imaginou você chegar diante de um Deus que sabe tudo? E às vezes a gente chega diante desse, cheio de, né, irmão? Meia volta, dá volta. E Jesus está ali, eu sei tudo, cara. Agora, isso é muito libertador também. Pode ser muito apavorante, mas pode ser muito libertador. Porque nós estamos diante de um Deus que nos ama, apesar de quem somos. Quantas besteiras a gente já fez na vida? Quantas coisas faladas de forma impensada? Quantos sentimentos ruins no nosso coração? Orgulho, vaidade. Sabe o que é o orgulho? O orgulho é uma das coisas mais destrutivas na vida de quem quer que seja. Orgulho. Porque o orgulhoso é assim, não existe ninguém melhor que ele, sempre é melhor do que todo mundo. A Bíblia diz que teve um rei, diz que reinou durante 52 anos, diz que foi o melhor reinado de sucesso que existiu na Bíblia.
Mas por causa do orgulho, ele falou assim, eu sou o cara. Diz que ele entrou no templo e ofereceu sacrifício e ele cometeu um sacrilégio. E ele destruiu 52 anos de reinado por causa de orgulho. Tem gente que é assim, destrói tudo por causa do orgulho. Destrói família, destrói empresa, destrói tudo que você imaginar. Então é esse Deus que nos conhece. Essa capacidade de Deus nos conhecer, essa onisciência, sabe de todas as coisas. Mas essa consciência que nós temos da soberania de Deus é muito libertador. Porque você não precisa disfarçar, você não precisa fazer tipo, você não precisa chegar diante de Deus, ó bondoso Pai Celestial, em cuja presença estou. Olhe para o teu filho esta manhã. Deus vai falar, esse cara endoidou. Porque ele conversa com todo mundo normal. Até com os empregados ele grita. E comigo ele não grita. Comigo ele engrossa a voz. Nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. Olha que profundidade desse texto, eu gostaria que você entendesse isso. E sabendo que estava assim, queres ser curado? Queres ser curado? Diz que o homem lhe respondeu de forma argumentativa. É interessante que o homem não chega e fala, eu quero. Quando Deus chegou para Salomão e fazia uma pergunta para ele assim, peça o que queres que eu te dê, qualquer coisa. Salomão respondeu, quero sabedoria. Para me colocar diante desse tão grande povo que é teu. Ó. Agora esse homem diz, ele não diz eu quero, ele tenta explicar para Jesus porque ele não é curado. Você já viu essas orações que a gente vem diante de Deus tentando explicar para Jesus porque a nossa vida está assim? A gente vem justificar para Deus por que eu me comporto assim? Ai, Senhor, eu vim aqui, o Senhor sabe, eu estou passando por uma situação, mas o Senhor sabe também como ela é, né, Deus? Eu quero colocar fulano nas tuas mãos. Irmão, ele diz, eu não tenho uma pessoa que me ponha no tanque quando a água é agitada, e quando eu vou descer, o outro desce na minha frente. Jesus pergunta, queres ser curado? Qual é a resposta? Sim, eu quero. Queres ser curado? É, porque tem gente que não quer ser curado. Tem gente que não quer ser curado. Tá assim de gente que não quer ser curada. Porque é mais fácil ficar na porta da catedral pedindo esmola. É mais fácil ficar dependendo dos outros. É mais fácil ficar se lamentando. É mais fácil ficar se justificando porque que o meu ministério não deu certo. É mais fácil ficar falando assim que não teve oportunidade. É mais fácil falar assim, não fui valorizado pelo meu pai. É mais fácil assim, o senhor não sabe que família que eu nasci. Eu não sei mesmo não, nem quero saber. Eu sei do meu BO. O seu BO fique com você. Entendeu? Jesus, ele pergunta, queres ser curado? O cara não responde sim, ele vai se justificar. Quer resolver esse problema da empresa? Senhor, o senhor sabe como que é, né? Só tem gente ruim hoje em dia. O cara não assume o papel, o cara não treina, o cara não dá. E aí, irmão, pode derramar um barril de óleo. Tem coisa na vida que nós vamos ter que fazer. E aí essa interação com esse paralítico aqui que eu acho fantástico. Todas as vezes que nós vamos com pergunta para Deus, Deus tem resposta para a gente. O problema é que nós não gostamos das respostas. Às vezes eu estou atendendo no meu gabinete, quero restaurar minha família. Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos lá. E qual é a coisa mais importante para você? Minha família. E você quer restaurar isso? Quero restaurar. Então vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos. E o que você está disposto a fazer? Então, mas essa pessoa atualmente que eu estou, ela é tão legal. Eu falei, mas você está em pecado. Você quer ir legal para o inferno ou você quer consertar a sua vida?
Porque essa fantasia de família, de pote de margarina, não vai rolar. Você tem que assumir a sua responsabilidade. Às vezes a cura implica nisso. Tem gente que, eu vou explicar depois de sabe, irmãos? O que Jesus faz? Jesus age, aliás, Jesus ele interage, ele diz, toma o teu leito e anda. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir aqui em nome de Jesus? Jesus realizou um milagre hoje de manhã aqui na mesa. Nós queremos ser curados, mas tomar o leito e carregar, não, nós queremos ficar em cima do leito. Nós não queremos carregar a cama, nós queremos ficar em cima da cama. Nós não queremos consertar casamento, nós queremos casamento pronto. Nós não queremos construir relacionamento, nós queremos mulher pronta. Não vem pronto. Como filho não vem pronto, nada vem pronto nessa vida. É só no céu que vai ser glória, glória, glória e glória. Sua Bíblia diz que imediatamente todos os milagres de Jesus na Bíblia não foram a prestação, foram instantâneo. Não, é interessante quais são as lições e quais são as consequências na minha vida quando eu sou curado. O que acontece quando nós somos curados? A primeira coisa na vida de quem realmente quer ser curado, e aqui tem um lance que eu quero falar, entenda isso em nome de Jesus. É vontade de Deus que você seja curado. E aqui você pode colocar tudo, irmão. Pastor, a minha empresa está uma bagunça, aquilo está uma salada, aquilo eu não consigo, não sei por onde começar. É vontade de Deus que essas coisas se arrumem. É vontade de Deus que essas coisas consertem. Deus não quer isso. Tudo que é disfuncional não é vontade de Deus. Deus não criou nada disfuncional. Deus criou tudo bom, Deus criou tudo perfeito, Deus criou tudo harmonioso. O que tira a harmonia da nossa vida chama-se pecado inato, pecado natural. É a nossa disfunção da nossa descendência, da nossa herança adâmica. Então tudo que existe de ruim, que não presta nesse mundo e que não funciona, tem a mão de Satanás. É por isso que nós precisamos entender como nós nos relacionamos com essa questão política no nosso país. Porque não adianta você ficar xingando as pessoas na internet. Você tem que protestar de forma inteligente, de forma sábia. Esse problema no Brasil não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Isso é um câncer que chama-se pecado, chama homem que não tem a graça de Deus na vida. Homem usado pelo diabo, porque às vezes o cara ele não está sentado aqui, mas ele está fazendo a vontade de Deus. Porque tem crente que é assim, só faz vontade de Deus quem está sentado no banco da igreja. E isso para você aprender hoje de manhã, não está, mas vai aí, uma dica para você. Isso chama-se mandato cultural. O que é mandato cultural? Aquilo que a Eixa faz como serva de Deus, como médica, o Samir, o Sidney Fura Poço, ele vai encontrar pessoas que não conhecem a Jesus, que são tão bons profissionais quanto eles que estão fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque essa pessoa ela é dotada de uma capacidade que Deus deu para todos os homens, que é o quê? A capacidade criativa, o entendimento, a sabedoria, a ciência, Deus deu para todo mundo. Agora, a maneira como é usada é outra pegada. Não, acabam-se as desculpas. A gente não usa mais enfermidade para arrumar desculpas. Põe desculpa, tudo, né? Já viu? Não. A primeira coisa quando Jesus nos cura, acabam-se as desculpas. Não tem evasivas. Não tem saída pela linha de fundo. A cura é algo providencial de Deus para nos libertar da doença de nós mesmos. É isso. Cura nos livra da autocomiseração. Tem gente que morre de dó de si mesmo.
Não é porque a pessoa tem cabelo branco que ela virou anjo, irmão. Atrás desse cabelo branco tem um passado. Quando eu vou nesses lugares que só tem velhinho, assim, eu fico olhando assim. No asilo, ninguém vai visitar numa cadeira de balanço com Alzheimer. Eu não sei como viveu. Eu não sei que tipo de pai foi, eu não sei que tipo de mãe foi. É lógico, é carente do quê? É carente de cuidado, é carente de zelo, é carente de carinho, é carente, mas ali existe uma história. E nós colhemos o quê? Nós colhemos na mesma qualidade de semente que nós semeamos. Isso é uma lei espiritual, irmão, infalível isso. Ah, mas eu não acredito. Se você acredita ou não, ela vai existir. É igual a lei da gravidade. Se eu pular daqui, eu vou cair. Eu não acredito na lei da gravidade. Interessa se eu acredito ou não. O interessante é que existe. Existe uma lei espiritual que Deus deixou nesse mundo. Aquilo que o homem semear, isso ele também colherá. Eu vou colher na mesma qualidade e na mesma proporção que eu semeei. Você quer semear e você quer colher coisa diferente? Muda o tipo da semente. Muda o tipo da semente. Muda a sua fala, muda o seu jeito. Aí já vai começar com uma boa parte da cura. Ah, em casa todo mundo me despreza, ninguém me abraça, ninguém me fala coisas boas. Você fala? Qual que é a qualidade da sua fala durante o dia? Qual a qualidade da sua... Como que está o seu patrimônio afetivo? Você abraça? Uma vez, estava aqui antes da pandemia, muitos anos atrás. Ai, pastor, eu não venho mais nessa igreja. Na época que a gente podia abraçar. Ninguém abraça, ninguém fala comigo, ninguém diz nada. Eu falei, Jesus, o que eu falo para essa criatura, no meio de uma comunidade como essa, que eu não consigo saber o nome de todo mundo. Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta para você, querida. Quando você chega aqui, você abraça alguém? Você procura conversar com alguém? Você procura conhecer alguém? Não, né? Eu falei assim, então como é que você quer receber algo que você não dá? Não é dentro da igreja, não é em casa, é em lugar nenhum. Você só recebe aquilo que você dá, você só colhe aquilo que você semeia. E se uma pessoa dessa está com a alma amargurada, ela vai ser aquilo que a alma dela é. Então essa pessoa, ela precisa de uma intervenção divina de cura. E de entender e de reconhecer, eu quero ser curada. Autocomiseração é pecado, é aquela pessoa que cria uma autoimagem de si mesma tão negativa que fica, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me quer. Quer ser curado? Você sabe, autoestima é um ajuste de foco. Tem gente que não se enxerga. E a pessoa, ela se enxerga de forma distorcida. Ou ela se enxerga, eu sou o cara. Aí sai de baixo. Não é assim? Quem era assim na Bíblia? Sansão. Sansão não se enxergava. Ele achava que ele era o cara. Ele achava, porque eu sou assim, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso falar qualquer coisa. Eu posso entrar em qualquer lugar, eu posso oferecer sacrifício, eu posso até colocar dedo em cara de pastor. É assim que o rei Uzias fez, é assim que Saul fez. Eu sou o rei, Samuel, você atrasou, eu fui lá e ofereci sacrifício. Gente que não se enxerga, problema de foco. E tem gente que não se enxerga para menos. Gideão, levanta, vai fazer o que você tem que fazer. Eu? Ai, Senhor. A minha tribo é menor de Israel, a minha família é menor da tribo, e eu sou o menor da minha casa, quem sou eu? Não é assim? Então, às vezes, nós somos acometidos disso, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Queres ser curado? Significa ser liberto de si mesmo. E a Bíblia diz que o Deus desse século, ele veio para cegar o nosso entendimento, irmão. E cegar o nosso entendimento é mexer isso, porque Isaías, ele fala assim, que Jesus veio para romper e tirar as escamas. Às vezes nós enxergamos de forma distorcida. Jesus um dia encontrou um cego e disse assim, que curou o cara. E Jesus falou assim, o que você vê, cara? Ele falou assim, eu vejo homens como árvore e árvore como homem. Apesar de ter homem cara de pau, Jesus nos chama para enxergar de forma nítida, de forma clara.
Aí Jesus faz o quê? Jesus vai lá e toca. Aí ora, o que é que você está vendo agora? O cego fala, eu estou vendo claramente. Nós somos homens e mulheres, filhos de Deus, que Deus pode fazer uma obra no seu coração e nós termos consciência de quem nós somos diante da presença do Pai Celestial. Ser curado é ser liberto da patologia física e também ser liberto da preguiça. Deixar de depender dos outros, espiritualmente falando. Queres ser curado? Aqui nós precisamos daquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses. É uma fé operosa, um amor abnegado, uma viva esperança. Você sabia que nas cidades grandes existem pontos de mendicância? E custa. Dependendo do lugar. A libertação física é mais do que uma libertação física, é uma libertação moral e espiritual. Quando Jesus nos liberta, Ele nos liberta muito mais do que uma atrofia física, mas é uma, sabe, é mexer aqui dentro, é mexer aqui dentro de nós aqui e falar assim, espera aí, né? Segunda coisa aqui nesse texto, nos ensina a bênção da cura, se ela acontece, ela exige ação. Primeira coisa, depois dele ser curado, o que é que diz o texto? Está na sua Bíblia aí, uma palavrinha muito importante. Eu não estou me movimentando muito aqui, porque a câmera aqui está parada, eu tenho que ficar bem aqui na câmera, que eu estou também falando com quem está em casa. Imediatamente. Olha o que está aí, não. Imediatamente agir. O texto diz que ele carrega a sua cama. Até aquele dia a cama o carregou. Desse dia em diante ele passou a carregar a cama. Levantou, pegou o seu leito e pôs-se a andar. A cura de Deus, a libertação de Deus, o milagre de Deus, provoca em nós iniciativa. Começamos uma vida nova, um rumo novo, uma ação nova, imediata. Muda a atmosfera exterior, irmão, porque o que muda a nossa vida é a ação. Existem muitas coisas na vida que nós não pedimos para ser. Quando você pega um computador, o sujeito lá te dá um computador, fulano, chegou um computador na empresa aqui. Aí tá lá, vou pegar o exemplo do Daniel, tá lá um monte de computador na empresa. Aí chegou um computador novo na empresa, ele pega o computador e leva no departamento lá. Aí ele fala assim, fulano, esse computador aqui, vai instalar esse programa, vai fazer isso, vai fazer assim, vai fazer assim. E ele vai funcionar assim. Existe muita coisa na nossa vida que a gente não pediu, foi assim. Pai, mãe, maneira de ser, maneira de falar, a maneira que nós nos comportamos. Nós não escolhemos o lar que nascemos, nós não escolhemos as palavras que foram faladas para a gente como criança. Você não escolheu ter um pai que traiu, que não traiu, que espancou, que falava alto, que gritava. Você não escolheu nada disso. E de repente a gente chega num momento da vida que você tem lá uma definição sobre a vida e você fala assim, essa é a minha definição. Certo ou errada, problemática, complicada, eu não sei, é essa que chegou até mim. É por isso que a graça e a misericórdia de Deus é uma coisa extraordinária. Porque se fosse depender da nossa formação biológica e emocional dentro do nosso lar, cara, eu estava lascado. Tem gente que fala, nossa pastor, eu tive uma família perfeita. Mentira. Não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita. Você é perfeito? Tem alguém aqui perfeito? Eu não sou. Um homem, carroceiro, guarda noturno, 10 filhos para criar, trabalhando em 2 empregos, para colocar comida na boca desses moleques, você acha que vai ser pai perfeito? Como que era a educação sexual na nossa casa? E meu pai chegava, reunia os 5 homens e falava assim, cuidado com as cabritas aí, viu? Porque que eu não quero para minhas cabritas, eu não quero para dos outros não, segura a onda de vocês. Senão eu quebro vocês no pau. Pronto, está resolvido. Fica tranquilo, pai, eu não vou tocar em cabrita nenhuma, porque eu sei que se eu tocar, o senhor vai me matar. Era assim que era, irmão. Era assim que era.
Entendeu? Mãe, quando pegava para bater em casa, vai com você também, vai, bate junto. 10, irmão, você acha que... Irmão, pensa bem, uma mulher tem que criar 10 filhos, um tá adulto, e ela tem com criança de peito em casa. Isso é uma loucura, isso é uma loucura. Entendeu? E a gente é criado assim. E por que é que a nossa cura começa na ação? Porque na ação, depois que a gente interage com Jesus, depois que a gente entende que tem um Pai, depois que a gente entende que moralmente nós podemos ser restaurados, agora nós podemos fazer escolhas corretas. E esse homem faz uma escolha: eu não vou mais ser carregado, eu vou carregar, eu vou levantar, eu vou andar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele curou ontem, Ele cura hoje. Ele libertou ontem, Ele liberta hoje. E a terceira coisa aqui, para mim poder encerrar essa mensagem, que ela já ficou mais longa do que eu imaginava, é que o milagre, a cura, ela produz mudança na nossa vida. Amém, irmão? Amém. Produz mudança. Jesus encontra esse cara onde? Onde Jesus encontra o paralítico? Mas depois? No culto. No culto. Diz que Jesus o encontrou no templo. Jesus o encontrou no templo. Para onde ele foi depois de ser abençoado? Para a igreja. Ele reconheceu Jesus, agora Jesus olha nos olhos dele e Jesus fala uma coisa muito interessante. Agora que você está curado, está no texto, pode olhar na sua Bíblia aqui, que eu estou expondo o texto. Isso aqui não é minhas ideias aqui não, isso aqui é o texto. Jesus olha para a cara dele e fala assim, o negócio é o seguinte, presta atenção, porque agora que você está curado, cuidado, para que não te suceda coisa pior. Isso antes ele não conhecia a graça de Deus, agora ele conhece. E há uma coisa pior do que não ser curado, é não conhecer a graça de Deus. Tem gente que brinca com esse negócio de pecado. O problema desse camarada aqui era uma enfermidade espiritual. Porque aqui o texto diz, cuidado, isso pode voltar. Isso pode voltar, e se volta, volta pior. Existem pessoas que são curadas nas suas emoções, mas não tomam posição, vai ficando pior. Existem pessoas orgulhosas que não deixam Deus tratar o orgulho, que vai ficando pior. Vai perdendo o senso, vai perdendo a noção de tudo. Existem pessoas que são curadas de perturbações malignas, ela é curada, só que ela não muda de vida, vem mais demônio. E se você me falar hoje de manhã, pastor, eu estou do mesmo jeito, graças a Deus, eu sinto te falar, você não está do mesmo jeito. Porque qualquer intervenção divina, qualquer crise, qualquer coisa que aconteça na nossa vida, seja de enfermidade, seja circunstancial, você nunca mais será a mesma pessoa. Ou você fica pior ou você fica melhor. Ou você forma ou você deforma. E tem gente que deforma. E Jesus fala assim, cuidado, para que não te suceda coisa pior. Ele não conhecia a graça de Deus, agora ele conhece a graça, ele conhece o amor, ele conhece o poder de Deus. Eu tenho pena, eu tenho dó por aqueles, que o pessoal chama por aí de desviados. O que é isso? É alguém que andava no caminho. E por causa de alguma fatalidade, algum erro, alguma situação, ele se desviou do caminho. É complicado, irmão. Eu não quero me desviar do caminho nunca. Por quê? Porque eu não quero ficar na minha mão. Eu não quero trilhar o caminho da idolatria. Porque quando eu viro as costas para Deus, eu estou colocando outra coisa no lugar de Deus. O contrário de não confiar em Deus não é não confiar em Deus. Não é
Não, é idolatria. Porque eu coloquei alguma coisa no lugar. O pecado é como fel, amarga. A graça de Deus é como mel, põe doçura na nossa vida. Não existe maior milagre que de um dia éramos cegos pelo poder do mundo, pela atração do mundo, pelo pecado. E Jesus nos deu uma nova visão. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? A gente pode até reconhecer os erros e pedir perdão. Meu gabinete, quantas vezes eu falei, senta aí, vamos conversar. Falou. Bom, a primeira coisa que eu quero te falar é perdão. Perdão, me desculpa. Porque se eu te ofendi, e se você está ofendido, não tem dinheiro que vai arrancar essa ofensa de dentro de você. A pergunta de Jesus hoje de manhã para todos nós é: queres ser curado? Talvez você diga assim, eu não tenho nenhum problema de saúde, né? Essa pergunta é para o meu filho, essa pergunta é para o meu marido, né? Queres ser curado? O pior de todo pecado é, às vezes, nós temos uma deformidade na vida, no coração, na alma, né? E não permitir que Jesus transforme e mude isso. Ter uma vida transformada, poder andar de cabeça erguida. Porque depois que Jesus te perdoou, não importa a besteira, não importa a patifaria, não importa o que você fez. O mundo inteiro pode colocar o dedo na sua cara. Você fala assim, eu sei que eu sou perdoado. Porque Jesus me perdoou. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu tenho paz, segurança, vida eterna. Tenho certeza que Jesus Cristo um dia voltará e estaremos com Ele por toda a eternidade. Que o Senhor nos cure. Que o Senhor encontre na nossa vida a abertura, para que o Espírito Santo comece a trabalhar na nossa vida. E que nós possamos permitir, através da nossa ação, algo muito maior na nossa vida do que nós esperamos. Eu quero convidar você que está aqui a ficar em pé. E eu quero convidar você que está em casa, quero chamar o pastor Júlio aqui. Nesse momento, há uma oração. Pai querido e amado, diante da Tua palavra e diante da Tua pergunta hoje de manhã, que a nossa resposta não venha encontrar evasivas e desculpas, mas para que nós possamos ir em direção daquele que tem toda a resposta para a nossa vida. Sim, eu quero ser curado. Os males, as perturbações, inconstâncias, incerteza, às vezes crise de ansiedade profunda, que nós deixamos de olhar para Ti, nós fixamos os nossos olhos nas incertezas desse mundo. Sim, eu quero ser curado. Eu quero ser curado de qualquer e toda patologia, Senhor, emocional, que talvez eu não consiga me enxergar e me perceber diante das minhas relações. Mas, ó Pai, eu quero nessa manhã pedir que o Senhor venha visitar cada coração. Eu não quero, ó Pai, em nome de Jesus, diante daquilo que o Senhor tem para mim, ficar escorado, ficar esperando, ficar aguardando. Eu não quero usar as minhas dificuldades, as minhas lutas e os meus problemas como desculpa, Senhor, diante de quem quer que seja. Eu quero, Senhor, conversar contigo sobre o que pode ser na minha vida daqui para frente e não aquilo que foi. Nos ajuda a levantar imediatamente hoje, que possa haver uma transformação exterior e de ações na nossa vida, diante da palavra do Senhor. Pegue o teu leito e anda. Anda, levanta, vai Silas, anda Silas. Te agradecemos pela tua palavra essa manhã. Sara-nos, ó Pai, seremos sarados. Cura, Senhor, e seremos curados.
Derrama da tua graça sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Em o nome do Senhor Jesus. Daqui para frente, Senhor, nós teremos problemas diversos, recaídas, falhas, equívocos. Mas quando nós estivermos assim, ó Pai, que nós não venhamos ir na poça de lama. Que nós não venhamos nos curvar diante da água rota, da água podre, da água de enxurrada, mas que nós possamos ir na fonte. Vinde a mim, porque eu tenho água viva, e a água viva nos restaura. Nós oramos essa manhã, em o nome do Senhor Jesus, amém.